Vamos lá para o nosso review, né? Hoje nós vamos falar sobre um assunto que a gente já viu em sala de aula, né? Antes de começar o período da pandemia, né? A gente viu esse assunto ainda quando estávamos todos reunidos ainda na escola, tá? Então, gente, a prova de vocês, como é que ela foi elaborada? Eu peguei uma questão sobre object pronouns, ok? E uma questão sobre indefinite pronouns, ok? As outras três, elas são relacionadas à parte de vocabulário e interpretação. Por que eu resolvi fazer isso, né? Porque eu coloquei mais questões sobre interpretação de texto do que as propriamente ditas, né? No caso da gramática. Para vocês terem uma noção, para vocês se interarem mais com a língua inglesa. Eu acredito que na prova de vocês, não sei se seria nessa turma ou em outra, mas tem um texto para vocês interpretarem. Uma ou duas questões para interpretação de texto. Lembre-se da dica, quando vocês estiverem em uma situação que vocês não tiverem, se depararem com um texto e não tiver dicionário, não souber para onde é que eu vou, como é que eu vou fazer essa tradução, lembre-se, procure as palavras que você tem conhecimento, que você já conhece, né, já sabe da tradução sem necessidade do dicionário e vão circulando. No final, você vai verificar que a quantidade de palavras que você já viu, que você já tem o conhecimento, sabe da tradução, sem necessidade de um artifício para isso, você vai identificar a ideia central do texto. Essa é uma habilidade que se utiliza bastante, né? Uma forma de você treinar o seu conhecimento com a língua inglesa, certo? Então, assim, outra questão seria uma tirinha ou uma charge que vai estar lá. Todas as provas, em todas as séries, eu coloquei uma charge, para vocês já identificarem, se familiarizarem com pequenos textos, né? Com situações para vocês responderem em português, ok? O que o texto está trazendo, qual é a fala de algum personagem, enfim. Mas a prova de vocês está mais ou menos nesse sentido. E juntamente com essa revisão de hoje, eu estou mandando uma atividade para vocês responderem, porque ela está no molde da prova. Se você conseguir fazer essa sua atividade e lograr êxito, né? Você vai estar apto para fazer a prova. E eu acredito que todos vocês estão aptos para fazer essa prova. Basta apenas concentração, responder com calma, certo? Vocês ouviram em vídeos que foram enviados pela direção, que como esses arquivos, né, essa sua avaliação, ela está sendo feita de forma online, não precisa você repetir várias vezes, né, para você obter o resultado. Respondeu, pronto. Foi uma tentativa. Por isso, faça a prova com bastante cuidado, calma, concentração, que vai dar certo, tá bom? Lembrando de seguir todas as orientações que foram repassadas pela coordenação. Essa não é a primeira vez que vocês estão fazendo uma prova, né? Então, assim, o erro que vocês repetiram quanto à resposta, como se comporta o próprio programa, né? Que traz essas avaliações, vocês já viram em semanas passadas, né? Então, eu acredito que não vai haver nenhum problema com a prova de inglês, certo? Então, let's go! Vamos lá, esse quadrinho eu já passei para vocês em outras oportunidades, até mesmo nas aulas remotas, né? Nas aulas ao vivo, né? Através pela internet. Eu mostrei esse quadro em uma atividade, né, que a gente viu, até mesmo acho que foi numa aula à tarde, e a gente viu esses pronomes, né, os subject pronomes e os object pronomes, né, a relação de cada um deles. Pronomes, eles são palavras que usamos no lugar de um nome ou substantivo, né, que aparece numa oração. Hoje a gente vai estudar tanto os subject pronomes como os object pronomes. Os subject pronomes, eles são os pronomes do caso reto, no caso da língua portuguesa, né? Quem seriam? I, you, he, she, it, we e they, ok? Que corresponde ao eu, tu, eles, nós, vós e eles. Lembrando que quando você utilizar it, né? Ele corresponde a um pronome que está na terceira pessoa do singular, certo? E ele se corresponde a objetos, coisas ou animais. Toda vez que você encontrar uma frase
pedir para você completar com subjeto pronomes ou objeto pronomes, e nesse sentido vai aparecer uma coisa, um objeto ou um animal na frase, então você vai utilizar it, ok? Lembrando, isso aqui é só um básico que vocês já sabem, tá? É só para relembrar. Então, são utilizados como sujeitos do verbo na frase, né? A gente vai ver agora alguns exemplos. I like pizza, né? Eu gosto de pizza. You are late, você está atrasado. He is my friend, ele é meu amigo. He lived in São Paulo, nós moramos em São Paulo. Então, vocês perceberam que esses pronomes, né, eles estão correspondendo ao substantivo nessas frases, né? Substituindo, seriam os pronomes do caso reto, no caso da língua portuguesa. E em sentenças em inglês, sempre tem um pronome pessoal, sempre vai ter. E quando vocês se depararem com situações que não vai ter nenhum sujeito, né, como na própria língua portuguesa, sujeito indefinido, geralmente quando se comporta quando se fala em tempos, né, em relação ao tempo, né, eu até trouxe um exemplo, né, it is raining, né, que está chovendo. Quando você se deparar com uma situação que demonstra o fenômeno da natureza, né, você vai colocar it ou there, ok? Mais precisamente seria o it. Essa é uma dica até mesmo para vocês quando vocês se depararem em alguma frase na própria prova, né? Que tiver alguma observação falando sobre tempo e se precisar, né? Alguma lacuna para vocês preencherem, né? Vocês vão sabendo. Com relação a eventos da natureza, você deve colocar there ou it, ok? Os objetos pronomes correspondem ao pronome pessoal do caso oblíquo no português, lembra? Então, quem são os objetos pronomes? Me, you, him, her, it, you, us e them, né? Quem seria o me? Corresponde nos pronomes do caso oblíquo, seria me, mim, contigo. O you vai corresponder ao li, o, a, te, ti, você e contigo. O him é o li, o, ele. O her, li, o, ela. E o it, né? Da mesma forma, li, o, a. Lembrando, corresponde o it, ele vai corresponder a objetos, coisas ou animais. E, em certos casos, quando aparecer na frase, não tiver nenhum sujeito, né, e estiver relacionado com fenômenos da natureza, it. O you seria o vós, convosco e o lhes, né? E o aos, nós, conosco. E them, lhes, eles ou elas, ok? Outro exemplo bem básico, quando reforçando o que a gente viu nos slides anteriores, o we, I, you, he, she, it, we and them, they, são subjeto pronomes, né? Are subjeto pronomes. Subjeto pronomes performs the action of sentence. Vamos lá para a sentença. I wrote the book. She ate it. Ele escreveu o livro e ela o leu. Quando percebam, né, que a correlação, né, a gente está falando de uma coisa, o book, né, o objeto. Então, você vai substituir o book pelo it. E o me, you, him, her, it, us e them are object pronouns. Object pronouns reveals the action of a sentence. John kissed her. She called me. Percebam que nessas situações, né, basta você verificar o pronome pessoal, né, o pronome subjeto pronomes que corresponde ao objeto pronomes. Até mesmo na própria aula eu fiz uma correlação de quando você utilizar os subjeto pronomes, quem seria o objeto pronomes. Perceba que esses pronomes eles vão estar sempre correlacionados e vocês têm que observar bem
o contexto da frase. A professora, não sei traduzir frase, o meu inglês é péssimo. Então, tá na hora de estudar mais parte de vocabulário, assistir as meninas. Eu via muitas meninas vendo vídeos em inglês, cantando músicas em inglês. Então, assim, vocês procurem, né, aperfeiçoar o vocabulário de vocês, que há uma X variedades de como você enriquecer seu vocabulário. Seja assistindo séries, jogos, né, filmes. Então, assim, é uma forma de você estar vendo como a língua inglesa é trabalhada, ok? Então, assim, não necessariamente você vai estudar inglês somente nas aulas dentro do colégio, né? Há outras maneiras de você ver e vivenciar a língua inglesa. Utilizamos objetos pronomes como objeto do verbo em uma frase. Exemplo, can you help me, please? Você pode me ajudar, por favor? Ou, I can see her. Eu posso vê-la. She doesn't like him. Ela não gosta dele. Então, observe como se comportam os objetos pronomes nessas frases, certo? Para você ter um entendimento. Professora, eu não entendi. Dá pausa. O bom dessas aulas gravadas é que você pode dar uma pausa, você pode voltar para você rever o assunto, tá bom? Então, assim, se você não conseguiu entender, não conseguiu compreender, volta o vídeo para você ver todo esse material para ter entendimento. Não conseguiu até, no final do vídeo eu vou falar para vocês que caso vocês façam uma atividade, na sexta-feira eu vou lançar o gabarito, né, dessa atividade que eu vou mandar junto com o vídeo. Você vai verificar se você acertou ou não. Caso tenha necessidade de fazer uma aula ao vivo, no sábado pela manhã a gente pode combinar, tudo bem? Mas antes vocês precisam dizer na coordenação que necessitam de uma aula. Isso tem que ser feito até a parte da noite da sexta-feira, tá? Porque aí no sábado a gente se organiza, faz uma aula rapidinho antes da prova, tudo bem? Então vamos lá. Também utilizamos os objetos pronomes depois das preposições. She is waiting for me. Né? Eles estão esperando por mim. Ou give me it to him. Dê isso a ele. Ok? Então, observe, também a gente vai utilizar os objetos pronomes sempre depois das preposições. Of, for, ok? Vejam bem. Observe. No livro de vocês tem mais exemplos sobre isso, tá? O assunto lá está um pouquinho resumido, mas a gente também colocou no caderno de vocês, né, esse material. Nas últimas aulas, vocês podem também procurar na plataforma Maria José, também tem esse material, certo? E caso vocês sintam necessidade, pode mandar mensagem para mim, tá bom? Agora a gente vai concluir, né, essa parte, concluímos a parte do subjeto e objeto pronomes e passamos agora para os indefinite pronomes. A gente vai utilizar o some e o one, né? E também a gente viu na aula também o no, né? Que aí vem as variações no think, nobody, no one, nowhere, ok? Mas isso assim, basicamente eu quero que vocês aprendam sobre as diferenças sobre o some e o one, ok? Some e one são, de modo geral, dois pronomes indefinidos na língua inglesa, né? E dessas duas palavras são criadas outras variações, né? Que a gente viu até um material que também está proposto, né? Está dentro da plataforma do colégio, que fala sobre essas variações. E aí eu vou até o quadrinho que eu passei, eu acredito que no final desse slide deve ter. Se não, é só procurar no caderno de vocês, também tem anotações, tem os exercícios que fizemos ainda na sala de aula, certo? Então, assim, dá uma revisada no caderno, que lá tá tudo bem bonitinho escrito. Se você não escreveu na época, pede o colega para mandar uma foto para você, né? Para você, de repente, fazer suas revisões. Vamos lá. Dessas palavras são criadas variações de acordo com o que queremos dizer, né? Somebody, anybody, someone, anyone, somewhere, anywhere, something, anything, etc, né? Se você aprendeu o uso do some e do any,
o resto é fácil, né? Afinal, é tudo uma questão de seguir as mesmas observações. O que a gente quer aqui seria para vocês diferenciarem quais são as situações que vocês vão utilizar o some e o when. Você certamente deve ter ouvido ou lido por aí que o uso do some e when tem a ver com o fato de uma sentença ser afirmativa, ser negativa, interrogativa, não é? Ou seja, você já sabe que devemos usar somente o some quando a sentença for afirmativa. E o when, consequentemente, né, quando a sentença for negativa ou interrogativa. Vamos aos exemplos? I have some money here. É uma sentença afirmativa, né? Eu não tenho algum dinheiro aqui. Ou outro exemplo, I don't have any money. Eu não tenho nenhum dinheiro. Não? É uma frase negativa, uma sentença negativa que já está confirmando, eu não tenho nenhum dinheiro. Ou simplesmente quando vocês encontrar. Por isso que quando eu digo para vocês que vocês têm que ter um domínio em certas palavras no inglês, para vocês verem, né? Vai aparecer sentenças que vai apresentar um never, outras hours. Quando apresentar esses hours, né? Geralmente são frases afirmativas. E o never já vem com a parte da negação, né? Então já fica mais prático e mais fácil de identificar. Outro exemplo, do you have any money, né? Uma sentença interrogativa, né? Seria, você tem algum dinheiro, né? Então, quando você está diante de uma sentença interrogativa, seria usado any. Uma frase afirmativa, some. Uma frase negativa, any. Entendeu esses exemplos? Já fica mais fácil para você identificar os outros. Não há nada de errado nisso, mas o uso do some e any não se limita a essas regrinhas em si, né? A gente vai complicar um pouquinho mais, né? Se você acha que a regra acima é imutável e sagrada, né? Não vai ser sempre assim, esqueça, né? Vamos continuar lendo para aprender uma dica mais sobre o uso do some e do any. Esqueça um pouco a regra que entende que o uso do some e do any está mais ligado ao que queremos comunicar, né? O significado e o uso, do que ao fato da sentença ser afirmativa, negativa ou interrogativa. Você vai precisar ver alguns outros exemplos para você entender sobre o que de fato a gente quer apresentar. Vamos ao exemplo. I like some kinds for music. Ou I don't like some kinds of music. Você tá vendo? Já é uma frase negativa, mas que está sendo utilizado some. Outro, I like any kind of music. Já tem uma frase, né, que já está apresentando any. E ela não é negativa. Ou I don't like any kind for music, né? Então percebo que a ideia que você precisa ter em mente é que vocês precisam conhecer mais um pouquinho da língua inglesa para diferenciar certas situações onde você vai colocar o some e o any. Nesse contexto, eu fiz uma revisão que traz alguns exemplos para vocês completar com some e com any, sem as variações, certo? Tem uma questãozinha na prova que vai pedir para vocês completar, né, marcar a alternativa correta que completa a sentença. Estudem principalmente something, anything e nothing. Dica, estudem esses basicamente, tá bom? Vamos lá para a nossa tabelinha. Lembre-se, essa tabela a gente já passou nas aulas. É para ter no seu caderno, se não tiver, tá na plataforma do Maria José. As variações de some, when, non e ever. Essa parte do ever eu trouxe só mesmo para enfatizar, mas ela não vai cair na prova, tá bom? Some você pode usar someone, somebody. E geralmente essas variações são usadas quando você se refere a pessoas, né? People. Quando você se utilizar fazer referência para coisas, você vai usar something, né? Aqui, something, para pessoas.
Ou quando você estivesse fazendo alguma correlação a lugares, né, places, somewhere. Perceba que o sufixo, né, em todos, tanto no any como some, nobody e wherever, ele sempre vai só diferenciar somente o prefixo. O sufixo é o mesmo para todos, né? Só vai mudar a parte inicial. Da mesma forma do N, né? Quando você vai fazer referência a pessoas, anyone, anybody. Para coisas, anything. Para lugares, anywhere. Lembre-se que o N utilizados em frases negativas e interrogativas. O no já é mais utilizado para quando a frase já vem com uma negação já explícita, never, né? Geralmente aparece com o never aparece nessas sentenças, né? No one ou nobody, quando se relacionar com pessoas, nothing, quando se relacionar com coisas, e nowhere, né? Quando se relacionar a lugares. Estudem esses três, né? Someone, no. Reveja o caderno de vocês. Vejam o livro, vejam as aulas que a gente ministrou nos últimos meses, que faz correlação a essas variações do some e do one, tá? A prova tá fácil, tá tranquila. Espero que vocês estejam bastante calmos, né? Muito concentrados para fazer essa prova, tá? No mais, have a nice day, né? Bons estudos e até a próxima. See you!